Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do TDC em Bolos, nosso formato quinzenal às segundas-feiras de um conteúdo objetivo e prático para o seu dia a dia. Boa. Eu sou o João Mendes. Eu sou o Pedro Magno. E hoje a gente vai falar então de um assunto bem de enfermaria, bem de UTI, uma coisa de medicina hospitalar, que é a profilaxia de úlcera de estresse, né, Pedro? Quase aquele vício, né, João? De internou, ganhou o omeprazol, né? Como é que é a prescrição padrão aqui do hospital, hein? Já entra o omeprazol, já entra a heparina, já algumas coisas já vão no fluxo, né? Eu já trabalhei em um hospital que já tinha o arquivo ali do Word, com o omeprazolzinho prescrito, a heparina, um soro. Que é pra facilitar. Pois é, mas vamos revirar a evidência então desse tema aí, né? Exato, João. Então, primeiro assim, pra gente começar a falar sobre isso, a gente precisa definir o que a gente tá fazendo profilaxia, né? Que a gente tá fazendo profilaxia pra úlcera gástrica de estresse, isso, certo? Beleza. O que seria então? A diferença de uma úlcera de estresse para uma úlcera péptica é porque, principalmente, a úlcera de estresse ocorre em momentos de paciente internado, graves, e ela tem uma diferença que ela não causa tanta dor que nem a úlcera péptica. Então talvez se manifeste muitas vezes como sangramento, né? Exato. E aí tem um ponto, João. Por quê? A presença de úlcera de estresse, ela é muito comum. Tem alguns relatos falando de até 75% dos pacientes em UTI tem a presença de alguma úlcera. Só que uma coisa é essa úlcera ocasionar um sangramento oculto, outra coisa é esse sangramento, ele de fato, ele aparecer pra gente, e uma última coisa, então uma quarta etapa, é esse sangramento ele ser significante pro paciente, ele ser clinicamente significante. Então esse é o termo que a gente vai querer utilizar agora. Então a gente está procurando desfechos que sejam clinicamente relevantes para o paciente, né? Porque se todo mundo tiver uma úlcera, mas essa úlcera não tiver repercussão e a pessoa sair da internação e ficar tudo bem, não tem para que eu prevenir uma coisa que não cause repercussão, né? Exato, João, porque se a úlcera nem sangra, eu não preciso me preocupar. Se a úlcera sangra, mas eu nem vejo, eu também não preciso. Se ela sangra, eu vejo, mas isso repercute em nada no paciente, também não vou precisar. Então, aqui, para a gente definir o que é uma úlcera clinicamente significativa, que é o que eu quero fazer profilaxia, é uma úlcera que fez o paciente apresentar hipotensão ou choque, que aí a gente vai pensar no choque hipovolêmico hemorrágico, ou uma úlcera que faz o paciente perder hemoglobina, né, ficar anêmico e precisar de concentrado de hemácia. Aqui estipulado 2 concentrados de hemácia. Ok, beleza. Então esses são os desfechos dos estudos, né? Isso, João, e esse é um ponto importante do episódio de hoje. Quando eu tô falando de profilaxia de úlcera de estresse, eu tô falando desse desfecho, que são os sangramentos clinicamente significativos. Então mortalidade não é uma coisa que aparece muito nesses estudos, então? Isso, João. Tem um estudo grande chamado SUP-ICU, né? Então, SUP seria úlcera de estresse e profilaxia, e ICU seria UTI, né? Que justamente não encontrou diferença de mortalidade se eu uso profilaxia de estresse ou não, e aqui era versus placebo, nesses pacientes de UTI. Então, não é mortalidade que eu estou buscando aqui, são sangramentos clinicamente significativos. Ok, entendi. Então é bom a gente dimensionar o tamanho do nosso problema, porque eu não estou prevenindo mortalidade quando eu estou prescrevendo omeprazol. Não é uma coisa tão importante assim, né? Ok, entendi. Mas então vamos lá, para quem que a gente tem que prescrever? Quem é aquela população que no caso teria mais risco, então se beneficiaria mais dessa intervenção? João, seguinte, primeiro a gente precisa definir nosso cenário. O cenário que a gente está querendo buscar aqui é um cenário de UTI, é um paciente grave. Quanto mais grave, maior a chance dele apresentar um sangramento clinicamente significativo. Tá? E aqui, as indicações mais clássicas, que foi visto numa revisão da década de 90, que é o que mais aumentava a chance de apresentar sangramento importante, é ventilação mecânica e discrasia sanguínea. Definida como essa discrasia? Aqui eu posso falar do tanto RNI quanto TTPA 2 vezes o normal, então um RNI acima de 2, um TTPA 2 vezes o controle, quanto uma plaqueta menor do que 50 mil. Beleza, então essas duas aí não tem dúvida, né? Tá entubado ou tem alteração da parte da coagulação, né? Plaqueta menor que 50 mil ou tempos de sangramento maior que 2 vezes, aí tá bem indicada essa profilaxia aí.
Exato, João. Então aqui a ventilação mecânica tem que ser mais do que 48 horas, então não é aquele paciente que foi para uma cirurgia e fez um desmame mais difícil, mais lento do pós-operatório, que ficou só 24 horas entubado. Aqui é um paciente que tem programação de ficar entubado pelo menos 48 horas e a discrasia sanguínea. Esses são os dois clássicos, tá, João? Tá. Uma revisão recente do BMJ do ano passado colocou umas coisinhas a mais aqui. Quais seriam? Colocou o paciente com doença hepática crônica, que também tem maior chance de sangramento, e ele coloca uma característica a mais na ventilação mecânica, que é a ventilação mecânica sem nutrição enteral. Porque quando eu forneço nutrição enteral para esse paciente, eu diminuo o risco de sangramento também. Ah, beleza. Então, seria, por exemplo, paciente que está entubado e com choque, né, com droga vasoativa dose alta, em que normalmente a dieta não é infundida. Esse aí ainda mais se beneficia, né? Exato, João. Então, novamente, quanto mais grave o paciente, aí você já está imaginando um paciente entubado, que não está recebendo nutrição, esse é o que maior vai se beneficiar. Quanto menos grave, vai se beneficiar menos, né? E eu queria ainda colocar um asterisco nessas indicações, porque existem dois grupos populacionais que também têm maior úlcera de estresse, mas não tem tanto estudo que corrobora essa minha indicação. Quais são esses, então? Que são os queimados, e aqui com uma queimadura acima de 20% da superfície corpórea, e os pacientes com trauma crânioencefálico, tá? Os neurocrítico grave. Eles também têm um pouquinho maior a chance de aparecer úlcera de estresse. Aí, para quem lembra de prova, né, os queimados fazem a úlcera de Curley e o trauma crânioencefálico faz a úlcera de Cushing, né? Essa daí é conhecida, hein? Essa daí, rato de prova. Mas eu acho que é legal tá falando isso, né, Pedro, aqui, porque via de regra, esse omeprazol no paciente internado é uma coisa que a gente vê sendo prescrita de maneira excessiva, como se fosse para todo paciente internado, e tem umas indicações bem delimitadas, né? Essas aí que você enfatizou com a gente. Exato, João. Tem indicações que o risco de sangramento por si só é pequeno. Por exemplo, paciente com uso de corticoide, paciente lesão renal aguda, paciente em sepse, paciente com neoplasia. Só que essas são indicações que são fracas, que se somadas até pode aumentar a chance e você individualizar. Mas como você enfatizou, não é uma coisa pré-pronta para todo mundo, né? Beleza. Aquelas duas consagradas e essas outras, em geral, você vai combinar unicamente, talvez não teria força, né? Mas, Pedro, fora da UTI, tem lugar para esse omeprazol? Cara, isso é complicado, porque a maioria dos estudos vão concentrar na UTI. Novamente, quanto mais grave, maior o benefício, tá? E faz sentido porque a taxa de sangramento fora da UTI é muito baixa. A maioria dos estudos trabalha com uma taxa menor do que 0,5% de sangramento, tá? Tem trabalho que mostrou 0,005%, tá, João? Então o risco do paciente sangrar é pequeno. Então, de fato, não preciso obrigatoriamente no paciente internado manter essa profilaxia. Se eu for escolher um grupo, o que tem maior risco de sangramento é o paciente em lesão renal aguda ou em uso de anticoagulante ou naquela terapia dupla, né, AS e clopidogrel. Esses são os que têm um risco um pouquinho maior de sangramento. Talvez eles tenham indicação, mas como regra geral, não precisa. Show de bola. Então, para o paciente da enfermaria, na maioria das vezes, você não vai prescrever essa profilaxia. Agora, existe aí debate, né? É omeprazol, é pantoprazol, é ranitidina? Como é que é? Tem um queridinho? Tem um queridinho. Aqui, o inibidor de bomba de próton, de fato, consegue reduzir maior a taxa de sangramento. Quando eu vou buscar sangramento, os inibidores de bomba de próton são um pouco melhores do que a ranitidina. Então, se a indicação é boa, o melhor vai ser os inibidores de bomba de próton, né? O omeprazol, por exemplo. Se a indicação ela é um pouquinho mais inespecífica, mais incerta, já não tinha tanto, talvez o antagonista do receptor H2 seja suficiente. Show. E aqui tem 3, né, João? Tem 3 principais. Tem a ranitidina, que está praticamente sumida do mercado, né? Teve problemas na sua produção. Pois é, rapaz. Não sei por que você se foi. Tem a famotidina, que o Trump usou quando internou. Porra, tá? É verdade. Eles adoram. New England vive botando esses negócios nos casos lá. E tem a cimetidina, né? E que ela é um pouco mais problemática porque ela é a que mais faz interação medicamentosa, tá? Beleza. Agora, uma coisa que é importante dizer também é que nos inibidores de bomba de prótons, além do omeprazol, tem outros, né? Tem. Muitos estudos utilizam pantoprazol para utilizar como referência, né? Também ainda consigo utilizar outras coisas, sim.
Só o alerta para os ouvintes aí é que o omeprazol não dá para ser feito via sonda, né? Porque ele tem um problema de entupir a sonda. Então o omeprazol ou é via oral ou é via endovenosa mesmo, para não ter esse problema de obstruir a sonda. Boa! Então, para fechar, né? Nem tudo são flores, né? Então, assim, sempre vem com algum efeito colateral. E nesse caso, o pessoal fala muita coisa. O omeprazol ele tem recebido muita porrada nos últimos anos, né? Mas quais seriam os problemas dele, então? Aqui, João, nas revisões que envolvem profilaxia de úlcera gástrica, eles trazem 2 problemas principais do omeprazol, tá? Que é o aumento de pneumonia e o aumento de infecção por clostrídio, tá? 2 desfechos importantes, né? E bem de coisa de paciente internado, né? É uma coisa que não diminui mortalidade, né? Que você está fazendo ali, já pensou se você acaba fazendo uma pneumonia no paciente, né? Uma coisa interessante, antes de você falar, é que é muito claro para eu que estou prescrevendo, se o paciente sangrar, dizer assim, eu devia ter prescrito porque ele não teria sangrado. Agora, se ele tem uma pneumonia depois, será que eu vou fazer a inferência que talvez ele tenha tido porque eu prescrevi, né? Exato, né? É bem menos palpável, né, João? Uhum. E aí, assim, eu consigo te dar um artigo que fala que o omeprazol aumentou pneumonia e outro que não aumentou, e um que aumentou o número de infecções por Clostridium e um que não aumentou. Tá. Isso é uma coisa bem debate ainda, tá? Não é uma coisa clara, estabelecida. Esse estudo que eu mencionei do SUP-ICU, né, SUP-ICU, ele não viu esse aumento de efeitos adversos tão importante assim como era descrito antes na literatura, tá? Mas ainda tem um grande ponto de interrogação. Queria marcar também que tem um problema em prescrever omeprazol, que é o contínuo, né? Que é quando o paciente é indicado, ele usou certo o omeprazol, e aí ele saiu da UTI, foi para a enfermaria, não tem mais indicação do omeprazol, porque não está mais entubado, não tem mais discrasia sanguínea, seja o que for, e aí ninguém tira. E às vezes o paciente ele vai para casa com o omeprazol, tá? E isso é uma coisa que algumas revisões recentes têm trabalhado, que é a dificuldade do médico de desprescrever esse remédio, né? E aí, o omeprazol uso crônico é uma coisa comum e que pode trazer malefícios, né? Uma vez que ele entra, é difícil ele sair, mas a gente tem que ter essa noção de que é uma prevenção temporária, num período de risco que o paciente está enfrentando, mas que uma vez que ele saiu disso, não tem mais porquê, na ausência de queixas ou de uma indicação específica, a droga permanecer, né? Boa! Fechou? Fechamos, cara. Curtinho aqui, que é um episódio feito na medida para você mostrar para aquele seu colega que ainda não escuta podcast, que ainda não entendeu que dá para aprender muita coisa por essa plataforma. Beleza, e para quem nunca ouviu, as referências do que a gente falou vão estar descritas aqui embaixo, na descrição do podcast. A gente também tem outros canais em que a gente produz conteúdo. Dá uma conferida no Twitter, no YouTube, no Instagram. E lembrar que todas as quartas-feiras sai o nosso episódio tradicional, um pouco mais longo, sempre num debate aí mais aprofundado sobre um tema. Os numerados, né? Aí sim. Então fica ligado também que daqui 15 dias tem mais um TDC em bolos. Boa! Fechou? Valeu, Falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.